você se sinta recebido, acolhido e reunidos então aqui em torno da palavra de Deus, a gente possa perceber, sentir de fato o Espírito dele nos conduzindo a um coração, a ter um coração que o escute realmente, que não se endureça para ouvir sua voz e que creia em toda essa obra de Jesus como realmente sendo aplicada ao nosso coração. Queria que você voltasse então seus olhos ao texto da palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje então no capítulo 3 de 1 Timóteo, continuando a exposição que a gente iniciou esse mês, e eu quero ler o texto da palavra de Deus com você e quero orar mais uma vez e quero chamar a sua atenção para que a gente possa orar realmente pedindo a Deus que conduza o nosso coração individualmente à compreensão da palavra dele. Então, volte seus olhos, preste bastante atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Versículo 1, então, a palavra de Deus diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Nós vamos meditar hoje até esse versículo 13. E então nós vamos ter algumas aplicações que eu quero poder pensar o quanto que para a nossa igreja, quanto que para a nossa realidade hoje nós precisamos voltar e manter toda a nossa atenção naquilo que a palavra de Deus já nos revelou. Feche seus olhos então, vamos pedir a orientação de Deus mais uma vez. Santo Espírito do Senhor, nós te pedimos que pela graça do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos conduza aqui ao entendimento da Tua Palavra, a relevância que a Tua Palavra tem na nossa vida, nos nossos dias, e o quanto que ela de fato pode nos corrigir, nos curar, nos conduzir nos caminhos retos do Senhor, transformando nossa vida e transformando toda a realidade que nos cerca, Deus. Pai, em nome de Jesus, que por misericórdia o Senhor nos leve ao entendimento da Tua Palavra aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor.
Mais uma vez o copo mágico surgiu aqui. Eu acredito que você percebeu que o texto que nós lemos está falando sobre os presbíteros, sejam eles regentes ou docentes, o que envolve aqui tanto os presbíteros, como nós chamamos, como os pastores, porque biblicamente falando, as duas figuras aqui são uma só e têm ênfases diferentes. Então, quando nós chamamos presbíteros regentes e presbíteros docentes, nós estamos falando desse corpo de liderança espiritual da igreja que envolve os pastores e envolve os presbíteros. Pensando em que nós vamos hoje tratar aqui tanto sobre os presbíteros quanto os diáconos também, eu acho que nós precisamos fazer primeiro algumas afirmações aqui sobre aquilo que nós cremos realmente dentro da liderança que a igreja tem até hoje nos seus dias na terra. Primeiro, a gente quer afirmar que nós cremos piamente que Jesus é o legislador, Jesus é o rei, Jesus é o governador, Jesus é o mediador visível da igreja invisível. Essas afirmações são profundamente necessárias nos nossos dias, porque algumas pessoas se dizem tão representantes de Jesus na face da terra, que se tornam as únicas que têm a autoridade para conduzir a igreja em alguma direção. Mas nós acreditamos que esse líder maior ainda é o Senhor Jesus Cristo, que a igreja tem sim a sua liderança formada de pessoas que o Senhor escolhe e que escolhe a partir da igreja. Então, é preciso a gente afirmar também que Jesus, e somente Jesus, é que mantém uma relação viva, orgânica e constante com o seu corpo, que é a igreja, enchendo-a de vida e liderando-a de forma espiritual, liderando-a espiritualmente. Quando lemos João capítulo 15, nós percebemos Jesus dizendo isso exatamente aos seus discípulos, de que sem o Senhor Jesus, eles nada podem fazer, e que o Senhor Jesus estabeleceu essa liderança sobre a igreja, mesmo estando ausente, vamos dizer assim, ele envia então o seu Espírito, que de maneira real conduz a igreja do Senhor Jesus, conduzindo a igreja ao entendimento da palavra revelada de Deus, ao entendimento das Sagradas Escrituras, para conduzir cada detalhe, os mínimos detalhes da igreja do Senhor Jesus Cristo, da igreja local aqui na terra. Então, pensando hoje sobre liderança e conversando sobre esse assunto da liderança eclesiástica, é importante que a gente afirme isso antes de qualquer coisa. Nós não acreditamos que Jesus entregou a liderança a homens e deixou ao bel prazer deles que conduza a igreja, mas também não acreditamos que o Senhor Jesus entregou essa liderança a apenas umas pessoas e que elas se colocam ali ou são estabelecidas de maneira ad eterno sobre a liderança local ou sobre a igreja local. O Senhor Jesus capacita a igreja e sempre vai levantando pessoas, irmãos, membros, para que a igreja possa manter a sua liderança espiritual em sintonia com a liderança do Senhor Jesus Cristo, que continua presente na sua igreja ainda nos nossos dias. Então, Jesus é essa fonte, ele é a fonte de poder da igreja, Jesus é a autoridade da igreja, a fonte de autoridade da igreja, para que a igreja possa cumprir a sua vocação. Então, o que o Senhor Jesus faz, estabelecendo liderança sobre a igreja, estabelecendo dons sobre a igreja, dando poderes à igreja e dando autoridade à igreja local, é exatamente para que a igreja local possa cumprir a missão que ela recebeu de Jesus Cristo. Então, observe que quando nós tratamos biblicamente sobre liderança, nós não estamos tratando sobre dar poderes a pessoas para que elas sejam poderosas. Nós estamos tratando sobre dar poderes a pessoas, Jesus, o Espírito de Deus, concedendo poder, habilidade, capacidade, autoridade a indivíduos, para que a igreja do Senhor Jesus cumpra a vocação que o Senhor Jesus deu a ela.
Em outras palavras, se nós recebêssemos uma vocação de Jesus, que devemos cumprir, mas não recebêssemos da parte dele todo o poder, toda a capacitação que nós precisamos para cumprir essa missão, nós seríamos infiéis por natureza. O que o Senhor Jesus nos dá, então, é para que eu e você possamos caminhar em fidelidade à vocação que ele nos fez, que ele nos deu. Então, nos evangelhos, nas epístolas, nas cartas, nas narrativas do Novo Testamento, é revelado que essa autoridade da igreja local está sobre os seus representantes. A igreja local, ela tem sim as suas lideranças, ela tem os seus representantes da comunidade como um todo, mas que essa autoridade que está sobre representantes é derivada, ela deriva da comunidade dos discípulos, da comunidade dos crentes. Então observe como isso diverge e isso corrige muitas vezes algumas lideranças eclesiásticas, algumas lideranças em diversos ramos do cristianismo, que muitas vezes se advogam para si a alcunha de ser autoridade máxima sobre a igreja, de ser um vigário de Cristo, no sentido de que está ali assumindo o papel que Jesus teria, caso estivesse aqui conosco. Então, o que o Senhor Jesus nos mostra, o que a palavra de Deus nos mostra em todo o Novo Testamento, em todas as Escrituras, é que o Senhor escolhe no meio do seu povo e através do seu povo a liderança para o seu povo. O Senhor escolhe entre os seus discípulos homens que possam conduzir o seu povo, mas ele faz essa escolha exatamente através desses irmãos, através do próprio povo. Tendo afirmado isso, eu quero então que você volte seus olhos comigo ao texto que nós lemos, para que a gente possa destacar aqui algumas verdades contidas nesse texto e então fazer algumas afirmações que talvez sejam de forma tenham mais implicância, tenham mais contundência para a nossa vida, para o nosso contexto como igreja hoje, entendendo que estamos vivendo um período, como já falamos aqui, muito semelhante ao período do nascimento dessa igreja aqui em Éfeso, e que Paulo então conduz ou orienta Timóteo a pastorear essa igreja. Se você lembrar, no domingo passado nós finalizamos o capítulo 2, Paulo finalizou o capítulo 2 deixando claro sobre a liderança no sentido do gênero, que essa liderança espiritual, a autoridade espiritual da igreja, não poderia estar sobre os ombros ou no colo das mulheres, mas que Deus deu uma missão para as mulheres de forma geral e que Ele estabelece então sobre os ombros dos homens a responsabilidade da condução espiritual do seu lar e da condução espiritual da igreja do Senhor, não fazendo um demérito aqui ou um desmerecimento às capacidades femininas, mas atribuindo apenas os papéis exatos para cada um, não colocando limites quanto ao serviço das mulheres naquilo que elas podem servir ao Senhor e podem servir à sociedade, como podem servir nas suas casas, mas estabelecendo exatamente um princípio que Paulo já havia estabelecido, de que o Senhor Jesus é o cabeça do homem, que Deus é o cabeça do Senhor Jesus e que o homem é o cabeça da mulher. Há um princípio de liderança e de autoridade espiritual aqui, que é estabelecido na palavra de Deus e que Paulo está seguindo aqui, então, essa mesma orientação nesses 2 capítulos aqui, e falo 2 capítulos porque o capítulo 3, que nós iniciamos aqui a leitura, começa deixando então uma ênfase, o que Paulo faz aqui quando diz fiel é a palavra, e ele não está falando aqui no sentido da palavra de Deus como um todo, mas em relação ao que ele vai falar agora, que é: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo então está colocando que aqueles que
aspiram o serviço, seja pastoral, ou seja do presbítero, ou melhor dizendo, ou fazendo uma diferenciação, seja no presbiterato regente, ou no presbiterato docente, eu ia dizer decente, né? Que deve ser decente também, né? Mas o docente que pastoreia, o regente que vai reger então todas as outras áreas da igreja, aquele que se dedica mais ao ensino, à aplicação da palavra, ao estudo da palavra, à coerência que a conduta da igreja vai ter em relação à palavra de Deus, e aqueles que vão desenvolver e pastorear todos os outros. Paulo está querendo dar o destaque aqui então, porque é importante entender que todas essas características que ele vai trazer aqui, então, tanto ao presbiterato quanto ao diaconato, são características para deixar clara, talvez por qualquer afirmação que pudesse se ter, no sentido que, já aqui, são aos homens dada essa liderança, qualquer homem, só pelo fato de ser homem, pode ser um líder espiritual da igreja. Paulo então nos afirma dizendo que é necessário, portanto. Observe aqui que eu quero que você entenda que há aqui uma vocação interna. Paulo diz, se você aspira, se esse é um desejo que é interno, se você tem em sua mente, se você pensa sobre isso, se isso te incomoda, se isso te chama a atenção, se há uma vocação interna aqui sendo desenvolvida no seu coração, é necessário, portanto, ou seja, há aqui uma vocação, há aqui um exame que é todo externo, que é preciso ser observado. E quem faz esse exame externo é a própria comunidade dos crentes, é a própria comunidade dos discípulos. Esse é um exame, essa é uma vocação que sempre vai acontecer de forma interna, Deus se comunicando com o indivíduo, mas que vai acontecer também de maneira externa, ou seja, é a igreja do Senhor que vai conduzir você, a igreja do Senhor que vai dizer para você, olha, eu acho que você tem sim essa vocação, eu vejo essas características na sua vida. As características que a pessoa desenvolve na sua vida é que vai então anunciar uma vocação que está sendo externa na vida, no espírito, na alma, no coração da pessoa. Então, se alguém aspira a esse episcopado, se alguém tem essa vocação agora interna, é necessário que ele tenha então esse exame, essa vocação, esse chamado que é externo também. E então ele começa a estabelecer aqui essas características. O bispo seja irrepreensível, no sentido aqui que Paulo está nos trazendo, se você observar, o texto é longo, eu não vou poder trabalhar aqui cada palavra e cada característica que ele vai trazer sobre o bispo e também sobre os diáconos, mas eu quero que você perceba que essas características elas são semelhantes e algumas vezes daquilo que Paulo fala aos diáconos, que parece ser coisa diferente, ele está afirmando a mesma coisa, são as mesmas afirmações que Paulo está trazendo tanto ao diácono quanto aos presbíteros. Então, a grande verdade que está estabelecida aqui é sobre essa excelência de vida e de identificações externas que a igreja, que a comunidade local precisa ter ao observar alguém e talvez indicá-la para que ele possa ser um líder espiritual da igreja, para que ele possa conduzir a igreja na sua caminhada e na sua vocação, ao cumprimento da sua vocação. Então eu queria apenas destacar aqui algumas palavras que Paulo seleciona aqui aos presbíteros, ou indica aos presbíteros, e que também são colocadas aos diáconos. No entanto, quanto à diaconia, Paulo traz aqui algumas diferenças em relação à vocação aos presbíteros, que eu também quero pensar aqui com você algumas dessas coisas. Então, de forma mais ampla, quando Paulo diz que eles precisam ser irrepreensíveis, e que aos diáconos mais abaixo ele diz eles têm que ser dignos,
há uma semelhança aqui nessa identificação, porque alguém irrepreensível é aquela pessoa que você não consegue identificar razão de poder corrigi-la. É aquela pessoa que você até suspeitaria que não tem pecado, caso você já não tivesse a verdade da palavra de Deus, dizendo assim: todos nós temos pecado. Então, se você não fosse tão conhecedor da própria natureza humana, de que todos nós temos as nossas sombras, os nossos pecados, você olharia para a pessoa e até diria assim: esse cara, eu apostaria nesse. Irrepreensível, uma pessoa digna, é aquele que não tem razão de acusação, você não tem como acusá-la de alguma coisa. Quando ele fala aos diáconos que eles precisam ser homens dignos, tem a mesma conotação, porém, no sentido do ministério diaconal, que é um ministério que lida com a assistência aos pobres, as dificuldades daqueles que estão passando necessidades na igreja, que lida de forma mais braçal e mais efetiva no cuidado específico da vida das pessoas, diferente da vida, ou do ministério, melhor dizendo, dos presbíteros, que precisam se debruçar mais sobre o ensino, sobre a condução da igreja na palavra de Deus. Observe como esses ministérios são complementares, como eles não podem existir um sem o outro, porque a própria verdade da palavra de Deus conduz a igreja a uma atividade. Então, nesses dois ministérios, isso aqui fica evidenciado quando nós entendemos que o ensino da palavra de Deus vai conduzir a igreja a uma atividade real de cuidado mútuo e de cuidado também com os de fora. É essa dinâmica que a palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus vai trazer para a nossa vida. Então, quando Paulo diz que eles precisam ser irrepreensíveis, é semelhante ao que ele diz aos diáconos, de que eles precisam ser pessoas que não têm, em outras palavras, uma língua dobre, porque ele diz assim, eles sejam respeitáveis de uma só palavra. O termo é que eles não tenham uma língua dobre, que eles não fiquem falando o tempo inteiro. E observe como que no ministério de cuidado dos diáconos, de ir na casa, de cuidar das pessoas, de caminhar com as pessoas, é muito fácil cair na tentação de dar com a língua nos dentes, como nós conhecemos, de repente comentar sobre a vida de um outro, comentar sobre a necessidade do outro, comentar sobre essas questões, sem que seja de fato numa condução da assistência, mas apenas aquela falação tola e desenfreada que nós podemos ter com a nossa própria vida, com a nossa própria boca. Então, aos presbíteros e diáconos, ele fala a respeito de que eles precisam ser pessoas não dadas ao vinho, e muitos tentam aqui colocar alguma diferença no sentido de que aos diáconos eles dizem não dado a muito vinho, porque que o diácono não pode ser dado a muito e os presbíteros não podem ser dado ao vinho. A ideia aqui é que a construção da palavra que ele está trazendo aos diáconos é só a construção que está diferente da construção que ele se refere aos presbíteros, porque a ideia central da palavra aqui é que você não seja prostrado, no sentido de que haviam deuses daquela época, de que eram deuses do vinho. A cultura romana, a cultura grega, tinham os seus deuses que eram semelhantes, que eram correspondentes, correlatos, que era um Deus do vinho. E o que Paulo está usando aqui é talvez um jogo nessas palavras, dizendo que eles não podem ser curvados, eles não podem ser pessoas que sejam entregues, ou seja, que a sua vida não esteja dada somente àquilo, que a sua vida não esteja sujeita, escravizada ao vinho, à bebida. Então observe, e é necessário fazer essa colocação, que em muitos contextos e muitos ramos da igreja evangélica, a má interpretação de textos como esse, como textos de Efésios, por exemplo, que falam sobre não ser dado à bebida, não se embriagar com vinho,
muitas vezes conduziu a igreja a entender que o próprio uso da coisa em si seja o pecado, e no que Paulo está dizendo que não pode se contradizer quando ele mesmo exorta ao próprio Timóteo de que faça uso do vinho por causa de questões do estômago. Então ele diz: não beba só água, beba também um pouco de vinho. Se o uso em si da coisa fosse o pecado, Paulo estaria sugerindo a Timóteo que pecasse, quando ele orienta e conduz a própria igreja a entender a excelência do ministério pastoral, do ministério do presbítero. Então, o que Paulo está fazendo aqui não é condenando o uso, mas condenando o que está no coração. É como o coração se relaciona com aquilo. Em outras palavras, todas as áreas da nossa vida podem ser áreas de pecado, e pecado da idolatria, quando nós não conseguimos controlar a relação, a necessidade, o desejo que temos de tal coisa, por causa do pecado que já está em nosso coração, e então isso sim é que se torna um pecado, e não o uso da coisa em si, seja ela qual for. E que pessoas podem ser o seu objeto de idolatria, bebida pode ser o seu objeto de idolatria, e tudo mais pode ser o seu objeto. Basta que você faça a sua escolha, que você se entregue àquilo ali. O que Paulo então está corrigindo e orientando aqui à liderança, aos líderes espirituais da igreja, é que eles tenham a devida relação equilibrada, saudável, com absolutamente tudo. Porque ele deixa claro aqui, no momento em que ele usa de que ele precisa ser sóbrio, e ele não está ligando necessariamente ao uso da bebida. Ele diz que os bispos precisam ser sóbrios, precisam ser modestos, precisam ser hospitaleiros, aptos a ensinar, e depois ele diz: não dado ao vinho, não violento, porém cordato. O que Paulo está fazendo aqui é dizendo que esse presbítero, que precisa ser temperante, precisa saber usar a medida certa nas relações dele, na postura dele, é exatamente aquela pessoa que não tem exageros, quando ele diz sóbrio. Aquela pessoa que, se vai rir, ele não... Eu estou tentando fazer aqui a figura agora, com o contraponto com o bêbado, tá? A ideia de sobriedade aqui é a pessoa sem exagero. A pessoa que não... Se ele vai dizer que algo é bom, mas ele não precisa dizer: é maravilhoso. Não, é bom. Essa sobriedade é do equilíbrio que Paulo está dizendo que o líder cristão precisa desenvolver, precisa ter evidenciado na sua vida. O líder cristão não precisa ser alguém que, quando vê a falha do outro, ele bota a mão no coração, rasga a sua roupa e blasfêmia. Isso não é o pecado do outro, irmãos. Vamos cuidar, ponto. Porque muitas vezes essa falta de sobriedade faz com que a gente trate de somenos coisas que são graves, mas às vezes trate como grave demais coisas que são tratáveis de forma mais simples. O que Paulo está nos chamando a sermos sóbrios, equilibrados. É não se espantar e exagerar com qualquer coisa. Então, por isso ele diz assim: ele precisa ser pessoa modesta, precisa ser alguém hospitaleiro, que no contexto de perseguição que a igreja do primeiro século vivia, era fundamental que eles fossem hospitaleiros. Precisavam ser pessoas que sabiam acolher pessoas nas suas casas, pessoas que estavam fugindo da perseguição, pessoas que estavam viajando de uma cidade para outra e que eles não tinham hotéis como nós temos hoje em dia, não tinham as pousadas como nós temos hoje em dia, e que eles precisavam da casa dos irmãos, até porque aqueles que não eram cristãos, embora fosse parte da cultura acolher o viajante, eles não acolheriam o cristão que estivesse em viagem. Então ele chama a liderança cristã a dar esse exemplo, no sentido de acolher pessoas na sua casa, mas aos presbíteros ele diz algo que ele não chama os diáconos a fazer, que é ser apto ao ensino. A ideia de ser apto ao ensino, e a palavra ensino aqui é a palavra conectada, que no primeiro século era bem diferente da compreensão que nós temos de ensino, é sobre discipulado, é a capacidade de compreender, ter o conhecimento profundo de Deus e da sua palavra,
e traduzir isso de forma efetiva, prática, para a vida das pessoas, na individualidade que cada um precisa. Então, ser apto ao ensino não é apenas ser alguém que conhece muito as coisas. Ser apto ao ensino não é ser alguém que tem um conhecimento vasto sobre absolutamente tudo, mas ser apto ao ensino é alguém que aquilo que consegue alcançar, ele consegue também transmitir e fazer isso de forma efetiva na vida do outro. Isso é o caminho do discipulado. É alguém que sabe discipular. Não é alguém que leva o conhecimento para uma sala de aula e transmite informação. Não é a ideia de ensino neotestamentária, da transmissão da informação. A ideia de ensino neotestamentária é ensinar a obedecer tudo aquilo que aprendeu. Então há a transmissão da informação, dos conceitos e da verdade, mas há o ensino de como pôr isso em prática. Quando ele diz que o presbítero precisa ser pessoas, os bispos precisam ser pessoas, os pastores precisam ser pessoas que estão aptos a ensinar, ele está falando sobre esse contexto aqui, e não apenas sobre aquelas pessoas que nós começamos a ver num patamar mais elevado de conhecimento, em que nós talvez nunca possamos alcançar. O pastor, o presbítero é alguém que consegue entender, apreender as verdades, mas consegue traduzir nessa caminhada com as suas ovelhas, com o rebanho do pastoreio de Cristo Jesus. Em relação aos diáconos, então ele diz assim, que eles não sejam cobiçosos, assim como ele também se refere que os presbíteros precisam ser pessoas que tenham essa experiência, no sentido de que ele adquire o respeito, criando os filhos sobre a disciplina e conduzindo lá. Então, a ideia de alguém que é respeitável, alguém que tem toda essa conservação do ministério, como ele fala aos diáconos, mistério da fé, com a consciência limpa, é a ideia que também está revelada quando ele se refere aos presbíteros. Então, observe, Paulo não está dizendo aqui que na essência desses ministérios ou desses ofícios, eles são diferentes. Na essência, esses ofícios têm o mesmo peso. Na essência, esses ofícios precisam ser extremamente excelentes, de acordo com a palavra de Deus. Eles têm alguns aspectos na atividade que são diferentes. Então, aos presbíteros, Paulo diz que a gente precisa ser apto ao ensino, mas aos dois, ele fala sobre esse exemplo dentro de casa que os dois precisam ter, criando filhos, sendo marido de uma só mulher, e eu vou tratar sobre esse aspecto aqui também. Aos dois, ele diz que precisam criar bem os filhos e sob uma disciplina, com todo respeito. A ideia aqui é que a criação dos filhos precisam ser debaixo de uma disciplina saudável, uma disciplina que traz o respeito da parte dos filhos aos pais, e não uma disciplina que afasta as crianças ou os filhos dos seus pais. E por isso, em Efésios, ele diz que nós precisamos cuidar para não provocar os nossos filhos à ira. Em Colossenses, Paulo fala sobre isso. Essa disciplina precisa ser uma disciplina rígida, sim, mas não pode ser uma disciplina destemperada. Então, observe que o centro de tudo isso aqui é exatamente o equilíbrio, a sobriedade que esses ofícios exigem de tais pessoas, sejam presbíteros ou diáconos. E por isso ele diz que eles não podem ser violentos, eles não podem ser pessoas que sejam amigos de contendas, pelo contrário, eles têm que ser inimigos de tudo que é contenda. Eles não podem ser pessoas violentas, como algumas versões traduzem, que não espanquem. Precisam ser homens cordatos, precisam ser homens que sabem conduzir bem o governo. Lembra que nós falamos aqui na semana passada, homens que têm firmeza, mas que também têm a humildade.
e que homens que não têm humildade não conseguem usar de uma firmeza sem o exagero, usar da firmeza sem se desequilibrar, sem partir para a ignorância. Então, contrapondo aquilo que Paulo já trabalhou no capítulo 2, ele agora está dizendo aqui: presbíteros e diáconos precisam ser homens que têm uma perfeita conduta no sentido do equilíbrio deles. Não podem ser pessoas que estejam dispostas à violência o tempo inteiro, à agressão, à briga, a ferir com as palavras. Eles precisam ser pessoas equilibradas, pessoas que dão um exemplo, pessoas que têm um perfeito equilíbrio. Não podem ser neófitos, não podem ser recém-convertidos, os presbíteros, porque precisam ser pessoas que conheçam com profundidade a palavra de Deus, porque eles são chamados ao ensino. Então, se você quer levar alguém a ensinar o povo, não pode ser pessoas que sejam recém-convertidas, pessoas que estão agora adquirindo a sua experiência cristã, e aí ele justifica aqui que é exatamente a possibilidade fácil de que eles se ensoberbeçam, eles adquiram arrogância, tipo assim: veja só, eu mal cheguei, já estou sentando na janela, eu mal me converti, já estou liderando o povo. A facilidade para que o coração se corrompa aqui é imensa, porque nós somos assim, somos pecadores. É a experiência cristã que vai então dar a capacidade, que vai então a orientar o próprio povo de Deus a observar se tal pessoa está realmente apta para que ela não incorra na condenação do diabo, que foi exatamente a soberba que nasce no coração do diabo, para que ele então fosse assim expulso da presença de Deus. Pelo contrário, os presbíteros, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Eu quero pontuar aqui apenas no sentido que observe que a preocupação de Paulo está além da pessoa em si, mas ela é ampla no sentido da missão da igreja. É importante que a igreja tenha pessoas, líderes, que sejam ilibados por causa dos de fora. É importante que esses homens a serem escolhidos, a igreja tenha percepção clara de que até mesmo na vida da sociedade são pessoas que estão passando no crivo da decência, da ética, da moral. Eles não podem ser pessoas que quando você ouve lá fora falar, diz assim: ele está lá dando uma de muito bom, mas aqui ele está surrupiando, aqui ele está enganando, aqui ele está pegando um pedacinho do imposto, aqui ele pega... Observe que existem questões aqui que muitas vezes são tratadas de forma menor, no sentido da nossa postura lá fora, e que Paulo está dizendo então para a igreja, é que esses homens precisam ser pessoas livres de acusação, até mesmo dos de fora, na retidão que eles precisam seguir na vida deles. E então ele diz para que eles também não caiam na vergonha e no laço do diabo. Aos diáconos ele finaliza também falando sobre as mulheres, falando sobre que eles precisam ser respeitáveis, mas há aqui no meio um retorno ao papel das mulheres. E não sei se você percebeu que no texto em que Paulo está falando sobre os presbíteros e sobre os diáconos, ele traz de volta aqui à tona o papel fundamental que essas mulheres têm. E então ele diz assim: da mesma sorte quanto as mulheres dos diáconos, e aqui ele não está falando apenas de todas as mulheres, mas ele está especificando as mulheres dos diáconos aqui, é necessário que sejam respeitáveis também, no mesmo sentido da palavra irrepreensível, no sentido da pessoa equilibrada, no sentido da pessoa que não exagera. É necessário que sejam respeitáveis, mas ele diz assim, não maldizentes. Veja que aos diáconos, ele disse assim, eles precisam ser homens de uma só palavra, ou homens que não têm a língua dobre.
que falam desenfreadamente. As mulheres, ele também está dizendo, elas não podem ser maldizentes. E aqui a palavra grega é diabolos, que é a palavra que nós usamos para o diabo, ok? Que é exatamente a ideia de acusação. Talvez eu e você possamos perceber aqui o poder que existe numa língua desenfreada. Eu não quero conjecturar aqui, como muitas vezes alguns podem fazer, dizendo assim, ele está dizendo assim que você está sendo usada pelo diabo. Ok, muitas vezes sim, nós somos usados pelo diabo com a nossa língua. Mas a palavra aqui, o peso dela é esse peso de acusação. O peso de alguém que pode usar até a verdade para acusar alguém, mas que também usa de mentira para fazer acusação. De qualquer forma, é a capacidade que nós temos com a língua de destruir alguém, mesmo que talvez a pessoa possa ter uma conduta que tenha sido correta. Nós usamos muitas vezes até mesmo de coisas que são legítimas, que deveriam ter sido feitas, mas a gente consegue manipular aquilo para prejudicar o outro. Então, quando ele diz que as mulheres, e ele diz, ele usa a palavra aqui, diabolos, exatamente diferente da que ele usa com os diáconos, no sentido da língua dobre, ele está usando aqui do cuidado que esse envolvimento nas nuances mais amplas que a igreja possa ter, nas dimensões das relações mais diversas que a igreja pode ter, o papel da esposa desse oficial é fundamental, porque ela precisa estar com ele ao lado. A mulher, ou o diácono, um presbítero, que a sua esposa não exerce o ministério junto com ele, ele já está defasado dentro de casa. Ele sai dentro de casa defasado já, para exercer o seu ministério. Então, o papel da mulher continua sendo um papel central e fundamental em todas essas relações, porque ela está nas partes mais amplas das relações da igreja. Não pode acontecer uma reunião de uma liderança da igreja em que um presbítero ou que um diácono conversa aqui e acerta uma coisa aqui, e na próxima reunião, que teve um intervalo e que ele esteve com a sua mulher, na próxima reunião ele muda de opinião. Porque ele chegou em casa, conversou com a mulher, e aí na próxima ele já não pensa mais do mesmo jeito. E que você olha assim, ou é bipolar, ou então não é mais a mesma pessoa que está aqui. O que houve? Não, ele só tem uma esposa, irmão. E aí nesse intervalo, muitas vezes, conversando com a mulher, disse, eita, é mesmo, ó. Observe então, que há um papel fundamental quando a esposa desses oficiais entendem que elas precisam ter um controle das palavras que usam, até mesmo do tom que elas usam das suas palavras, porque muitas vezes elas mudam a direção e a rota da igreja como um todo, pelo um papel pequeno que ela teve exercendo dentro de casa ou nas casas de outros alguém com as palavras. Mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, e aqui ele de novo diz, temperantes. Quando ele acrescenta o fato de que todos nós, presbíteros, diáconos, mulheres, precisamos usar de tempero, o que se pressupõe é que a ideia não é que você não fale mais nada, você vire uma múmia, que você não comente absolutamente mais nada, de que você não possa fazer nenhum comentário a respeito de nada, mas a ideia é que você saiba não ser salgada demais, mas também não ser insossa, nem ser doce demais, mas também não ser aguado. É ter o tempero exato, é sabedoria no falar, e em tudo ser fiel, em tudo procurar a piedade, é essa comunhão, é essa caminhada com Deus que vai fazer com que todos nós possamos ter uma postura mais correta, mais íntegra, mais fiel a Deus e a sua palavra. Mas antes de irmos ainda para
a conclusão disso aqui, Paulo diz que essa liderança precisa ser uma liderança que são maridos de uma só mulher. Tudo que Paulo está falando aqui está consonante a tudo que ele já desenvolveu a respeito do próprio casamento. Então, é uma afirmação de uma mulher só na vida? Sim, é uma afirmação. No sentido de que eles não devem ser divorciados, na perspectiva bíblica mais ampla, de que eles não podem ter dado carta de divórcio à esposa simplesmente porque não estava dando certo o casamento. Assim, a vida foi nos separando, não havia mais amor. 30 anos de casado, a gente viu que não dava mais certo, tentamos de tudo e não chegou a um ponto, mas não chegou porque a vida não acabou. Se a vida não acabou, o ponto final não vai chegar ainda. Então observe que marido de uma só mulher é uma afirmação que é ampla, no sentido de que é um combate à poligamia do primeiro século, de que ele não podia ser alguém manchado por essa escolha que deturpa o sentido da palavra de Deus do casamento. Ele precisa ser o esposo de uma só mulher, mas que ele também precisa ser alguém que está de acordo com os princípios da palavra de Deus, no sentido de que o divórcio, o que Jesus diz, só nos é dado porque o nosso coração é que não consegue perdoar. Se o nosso coração de fato perdoar, sempre haverá a opção, a alternativa de um recomeço. Então, a orientação bíblica é que se a mulher foi deixada sem justificativa, perdeu o amor, ou que se o homem foi deixado, então o que foi abandonado ganha então o direito de casar-se de novo, mas o que abandonou não. Então observe que o que Paulo está falando aqui é muito mais amplo do que só ter uma mulher no sentido da poligamia, mas precisa estar de acordo com toda a orientação bíblica a respeito do casamento, e que isso é um peso ainda maior para os líderes espirituais que a igreja precisa ter, porque a orientação é, eles precisam governar bem a própria casa. Se há um bom governo espiritual, uma boa liderança espiritual da própria casa, nós evitamos os limites de que nosso pecado pode nos conduzir na relação do casamento. Entende isso aqui? Então, finalizando aqui o texto, Paulo diz assim: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Isso aqui é uma referência, uma alusão ao próprio serviço de Jesus, em que desceu dos céus e serviu na terra como homem, como servo, e serviu até a morte, não pelo bem que isso poderia lhe dar, mas que pelo caminho de humilhação que ele tem, em se entregar como sacrifício, como servo, como alguém que veio servir e não para ser servido, nesse caminho de humildade e de humilhação, ele alcança a exaltação diante do Pai. Então, o que Paulo trabalha em Filipenses é que nesse caminho que Jesus fez, ele, por conseguinte, é exaltado sobremaneira, acima de todos os principados e potestades, e ele é que ganha o nome sobre todo nome. Quando Paulo, então, fala sobre o serviço, sobre a vida de servir ao outro, em assistir às dificuldades do outro, Paulo está dizendo assim: quem desempenha isso bem, quem faz isso de maneira correta, quem desempenha esse diaconato de forma cabal, ele alcança para si exatamente essa mesma ou justa preeminência. Ele será exaltado sim.
É alguém que tem uma profunda relação com Deus, mas que essa relação não o conduz a uma arrogância ou ao desejo de ser servido. Porque ele é que tem uma boa relação com Deus, então os outros deveriam servi-lo. Não, mas ao contrário disso, por ter uma profunda relação, um profundo conhecimento da palavra e da vocação de Deus para a sua vida, ele se mantém no serviço, se dando, se sacrificando. E o que Paulo diz aqui é a promessa de que quem desempenha bem ao serviço no corpo de Cristo, ele vai alcançar uma justa preeminência. Ele vai ser exaltado, ele vai ser visto pelas pessoas de forma respeitável, ele será bem cuidado, e mais, ele finaliza dizendo que ele terá intrepidez na fé em Cristo Jesus. Ele terá uma autoridade e uma intrepidez no falar, porque em comunhão com Deus, ele continua no serviço. Passa a ser aquela pessoa que você observa e de forma completa você vê coerência, tanto nas palavras como na vida. Você vai vendo excelência, porque esse é um caminho que Deus vai conduzindo em nós, pela excelência de Jesus Cristo. Então observe, quando Paulo aqui nos aponta de novo, ou nos cita de novo o Senhor Jesus Cristo e a fé em Jesus Cristo, Paulo está remetendo de novo a nossa mente para a excelência da obra do próprio Senhor Jesus Cristo em realizar tudo isso, de forma que nós podemos entrar e caminhar nessa mesma fé, pelo que ele já fez, e não pelo mérito que eu e você tenhamos. Então observe, ele diz, justa preeminência e intrepidez na fé. Que fé é essa? É aquela fé antropológica, subjetiva, porque nós acreditamos naquilo, nas coisas que nós queremos buscar na nossa vida? Não, é a fé que já nos foi dada e revelada na palavra de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo, nos chamando para Ele. Então ele diz assim, esses terão a exaltação, a preeminência que é devida, porque caminham pela justiça da fé que já há na pessoa de Jesus Cristo, e não na sua própria capacidade, e não porque em si tenha algo que ele não possa dizer assim, não, isso aqui é meu mesmo, não foi Deus que me deu. Tudo que temos é o Senhor que nos deu, tudo que temos, Ele é que nos concede com sua infinita graça. Então eu queria pensar em 3 verdades aqui, que nós precisamos dar a devida atenção nos nossos dias, para que a gente possa finalizar. É que todo referencial de liderança e de conduta, sempre e de forma irrefutável, continuará sendo Cristo. Talvez diante de um texto que traga tantas verdades, tantas virtudes, que um oficial da igreja do Senhor Jesus, que vai desenvolver a autoridade, que vai representar a comunidade dos crentes, como oficial da igreja, talvez possa fazer você olhar assim e dizer, realmente isso não é uma coisa para mim. Mas eu quero voltar à sua memória, no sentido de que todo referencial na nossa vida não são pessoas, homens e mulheres fadados ao tropeço, porque ainda estamos em um corpo de pecado, mas é o Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo tentado em todas as coisas igual a mim e a você, não caiu, não pecou em nenhuma delas, foi excelente na sua conduta, perfeito na sua conduta. O Senhor Jesus é o nosso referencial, não apenas como modelo a seguir, mas como alguém também que nos substituiu, para que pudéssemos seguir, lembrando sempre, que mesmo quando tropeçamos, há um perdão que recebemos nele, porque ele nos substituiu nessa obra e nesse ministério, sendo o nosso mediador, sendo o nosso intercessor. Por isso, querido, o papel que Paulo está fazendo aqui, quando nos orienta em todas essas características, é o mesmo papel que a lei do Senhor tem para a nossa vida, em fazer com que a gente olhe para ela e perceba claramente, eu não consigo alcançar tamanha excelência.
meus passos e minhas forças não alcançam tamanha virtude. E embora eu tenha trabalhado apenas algumas delas aqui, o peso é profundo sobre nós. Mas eu e você precisamos entender que a vocação que o Senhor nos faz, Ele nos faz porque o Senhor Jesus nos substituiu. Pois se não houvesse a substituição, se sacrificando e morrendo no nosso lugar, sequer a vocação ministerial poderia ser feita a cada um de nós, porque seria peso demais. E somente essa vocação a viver de maneira tão excelente já nos esmagaria. Não teríamos capacidade suficiente. Por isso nós precisamos entender que esse ministério, esse ofício, ele continua sendo no modelo e na referência da liderança de Cristo. Lembrando que ele é modelo, mas ele também é o que nos substituiu para que pudesse fazer a nossa mediação. É nele, por confiar nele, na obra dele, no sacrifício que ele já realizou, que eu e você podemos caminhar. Em segundo lugar, Cristo, antes de ser referencial, é nosso mediador pela substituição. Observe que há uma sutil diferença aqui. É que muitas vezes nós nos aproximamos de Cristo, ou da caminhada que nós queremos ter com Cristo, olhando para Jesus como modelo. Esse é o prisma da religiosidade. É o prisma que coloca o mérito, a força em você. Então você olha para um modelo e você diz, eu quero fazer igual a ele. E aí você começa a caminhar para tentar fazer igual a Jesus. Mas antes dele se tornar um modelo para você, você precisa entender que ele precisa ser o seu substituto. Se nós não nos aproximarmos de Cristo, porque entendemos que ele nos substituiu, morrendo no nosso lugar, porque o que nós merecíamos era realmente a condenação, por mais que fizéssemos as coisas certinhas, o que nós merecíamos era a condenação. Aproximar-se de Jesus precisa ser, primeiro, pela fé de que ele pagou o preço que eu e você é que deveríamos pagar. Mas ele nos substituiu. Se nos aproximarmos dele assim, então podemos olhar para ele agora como modelo, porque a força e a renovação na nossa caminhada de muitos equívocos, de muitos tropeços, vão continuar sendo Jesus. A cruz, que é imensa quando nos salva, ela continua sendo imensa para continuar a caminhada. Se Jesus se torna primeiro um modelo somente para a gente, a cruz vai sendo algo que diminui na nossa vida. Nós não vivemos por esse sacrifício e por essa obra dela. A gente começa a viver pelo nosso mérito. Mas se a cruz continua tendo o tamanho que ela realmente tem, não é o nosso mérito que vai fazer nós nos sentirmos bem e aceitáveis diante de Deus, mas é o mérito de Cristo. Eu sei que eu tropecei. Isso me conduz a um arrependimento, porque ele me fez aceitável diante de Deus. O temor que vai se desenvolvendo em estar na presença de Deus é que vai continuando a gerar em nós a real necessidade do arrependimento, da conversão diária, da mudança diária, mas não um peso de remorso em nos acharmos indignos, porque indignos de fato somos. Jesus é primeiro nosso substituto, para que então ele possa ser um referencial em que eu e você possamos nos conduzir em buscar, alcançar todos os dias, não pelo meu mérito ou pelo seu, mas pela força e pelo mérito que ele mesmo tem e que colocou sobre nós, na justiça que ele recebeu do Pai para atribuir a cada um de nós, pela fé. Em terceiro lugar, sendo alcançados por Cristo, ele mesmo nos chama de forma interna ao devido serviço, mas sempre carecendo de um chamado externo da igreja. Querido, se você tem caminhado com Cristo, se você tem sentido seu coração te chamar, te conduzir à obra, a algo específico que Deus lhe chama, lemos aqui no início, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração.
curve-se diante do chamado dele. Mas em outras palavras, mas de outra forma, eu e você precisamos entender que toda vocação interna, ela precisa ser acompanhada de um chamado, de uma vocação que é externa. E esse é o papel da sua comunidade local. Não existe pastor se ninguém lhe vê como pastor. Não, olha, Deus me chamou para ser pastor. Você é mesmo? Você caminha com alguém? Você acompanha alguém? Você discipula alguém? Você tem pregado a palavra para alguém? Não, não faço nada disso, eu só estudo a palavra. Assim, isso aí todos têm que fazer. Não dá para dizer ou sentir-se vocacionado a algo quando a tua família na fé não vê nenhuma evidência disso. Perceba, como nós vamos ter sempre representantes, mas que o poder e a autoridade que é dada aos representantes sempre nasce da comunidade dos discípulos de Jesus na face da terra, onde há a habitação de Deus, onde há a habitação de Cristo. E nós vamos ver isso nos versículos finais desse capítulo, quando agora de noite veremos sobre a igreja sendo o baluarte e a coluna, ou a coluna e o baluarte da verdade. Deixa eu dizer a você, se o Senhor tem conduzido, chamado, incomodado seu coração, não resista à sua voz, não endureça seu coração. Mas é preciso que esse chamado tenha também as evidências externas, a vocação, o reconhecimento da igreja local, onde Deus, pelo seu Espírito, habita. É excelente a obra da igreja, porque ela é que foi chamada para ser a coluna e o baluarte da verdade. Por isso esses líderes precisam ser tão excelentes. Mais tarde nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Quero que você feche seus olhos agora.